Fala, torcedor do nosso canal RB Futebol, trazendo mais um vídeo aqui no nosso canal. E nesse vídeo para falar da partida de hoje entre Fortaleza e Atlético Bucaramanga. E a partida da classificação do Leão. Quase 40 mil torcedores estarão presentes no Castelão para empurrar o Leão aí rumo à classificação. Vamos trazer as notícias aí do Fortaleza com a repórter direto de Fortaleza e depois eu vou analisar com vocês juntos aí a escalação do Leão. Mas antes, quero convidar você que ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreva, ativa o sininho das notificações para você não perder nada. Tudo do Fortaleza, tudo do Leão do PC você encontra aqui no nosso canal RB Futebol. Vamos aí para as notícias e logo depois eu trago aqui a provável escalação do Leão. Em meio a um clima bom, depois de 2 goleadas seguidas, a confiança está de volta dentro do Fortaleza. Muita gente não acreditava na gente, sempre tem aquela dúvida, né, nos jogadores do Fortaleza, mas a gente sempre dá a volta por cima. De um jeito ou de outro, a gente é resiliente, a gente se cobra muito, né, por dar... Não só vencer, mas dar alegria mesmo pro torcedor, né? Jogar bem, né? Algo que estava faltando, né? E a gente está vindo numa sequência muito boa, mas só que são apenas 2 jogos, não vai mudar a nossa vida. Pés no chão e pensamento voltado para a Libertadores. Não à toa que para esse duelo contra o Atlético Bucaramanga a promessa é de casa cheia. Já foram mais de 30 mil torcedores com as presenças confirmadas. Esse não é um jogo qualquer da fase de grupos da competição internacional. Tem um gostinho de decisão para a equipe tricolor, até porque vale uma possível classificação para as oitavas de final. Uma conquista como essa aconteceu lá em 2022, quando o Leão do PC chegou a essa fase da competição. Que essa classificação, né, vai ser muito comemorada. Não só para nós jogadores, mas para a torcida também. Mas para conquistar essa tão sonhada classificação de forma antecipada, a vitória precisa vir. Para isso, o técnico Juan Pablo Vojvoda teve um curto tempo de preparação de 2 dias e deve montar a seguinte escalação para esse jogo. João Ricardo no gol, na linha defensiva, Mancuso, Kusevich, Gustavo Mancha e Bruno Pacheco. No meio-campo, Lucas Sacha, Martínez e Rosseto. No trio de ataque, Marinho, Lucero e Breno Lopes. Eu acho que esse jogo vai ser um dos mais difíceis que a gente vai ter até o momento, por conta disso, né? Um jogo muito físico, né? Um jogo de muitas transições. Ter inteligência e aproveitar o fator casa são 2 pontos que o clube tricolor quer usar ao seu favor para sair com um resultado positivo. De desacreditados a uma possível classificação. Fortaleza vem super vitaminado, 5-0 no Juventude, no Campeonato Brasileiro, deu espetáculo para o seu torcedor e agora em casa pode garantir uma sequência de Libertadores, porque a briga está mais com o Racing, mas o Atlético Bucaramanga, se ele perder hoje, está fora também, fica mais distante. Cicinho, o Fortaleza se restabeleceu com o Vojvoda. O Fortaleza com o Vojvoda parece carro-álcool, né? Na época do frio, demora para esquentar, uma hora que esquenta ele deslancha. E assim, a gente tem que tirar o chapéu para a diretoria, né, do Fortaleza, o trabalho que eles fazem, né? Todo o staff ali, a crença que eles têm no trabalho do Vojvoda, quando pede contratação, olha, contratou o Daverson, um cara que chega, traz essa harmonia pro grupo, né, alegria, um cara que também é decisivo e um time que iniciou a Libertadores sendo goleado em casa e já se criou um tumulto, o torcedor também abraça a equipe e tem aí totais condições de passar para a próxima fase da Libertadores. Então, para mim, o Fortaleza é um conjunto, então quando é tudo trabalhado em harmonia, colhe frutos. Pode não classificar? Também pode. E vai jogar isso por água abaixo? Não. Mas é um exemplo a ser seguido aqui no nosso país. Boa, Cicinho. E o melhor de tudo é já estar classificado, caso do Palmeiras, Ronaldão. Vitória Leite em algum lugar de Fortaleza, hein? Porque hoje o Lion entra em campo. Fala aí, Vitória.
Fala, Bruno, um beijo para você, para o pessoal do estúdio também, ao Fã de Esporte. A gente está aqui no PC CT do Fortaleza, onde nesta segunda-feira a equipe fez a última preparação para o jogo contra o Atlético Bucaramanga de mais tarde. A gente lembra, já fica o convite ao Fã de Esporte, 9h30 da noite. A bola rola pela 5ª rodada da fase de grupos entre Fortaleza e Atlético Bucaramanga. A chance do Fortaleza de encaminhar a classificação com uma vitória, já que o Racing, que é o outro adversário que tem a mesma quantidade de pontos e é o líder da tabela do Grupo E neste momento, também tem 10 pontos e vai enfrentar o Colo-Colo, último colocado da chave, nesta quarta-feira. Um jogo que deve ser difícil, sim. A gente acompanhou a entrevista coletiva do Tinga ontem, falando sobre o que esperar já dessa partida, né? O que esperar dessa equipe, que apesar de estar fazendo apenas sua segunda aparição na Libertadores na história, a outra vez foi em 1998, veio bem nessa edição de 2025, deu trabalho também pro Fortaleza no primeiro jogo lá lá na Colômbia. No primeiro jogo pela Libertadores acabou vencendo o Racing, que é o campeão sul-americano de 2024, então é um time aí para ficar de olho, mas o Fortaleza também vem num momento de bastante confiança, principalmente por conta dos últimos 2 resultados, né? Venceu o Juventude por 5-0 no Campeonato Brasileiro e venceu o Colo-Colo por 4-0 na Libertadores. 9 gols feitos nos últimos 2 jogos, nenhum gol sofrido, mas nessa noite a bola vai rolar 9h30 entre essas duas equipes e uma promessa de festa grande também na Arena Castelão, viu? Pelo menos 35 mil torcedores presentes nessa noite, é a parcial que a gente tem de ingressos vendidos, mas a expectativa é mesmo de Arena Castelão lotada, que vocês bem conhecem como fãs de esporte. Fica o convite para mais tarde, 9h30 da noite, Fortaleza e Atlético Bucaramanga pela Libertadores por aqui, Bruno. Um beijo para você. Boa, Center. Jogaço, hein? Jogo importantíssimo do Fortaleza contra o Bucaramanga. Não tem... Eu ia perguntar, tem clima de decisão? Obviamente não. Cancela esse bloco, vamos. Tá de brincadeira, hein, Vitória? Qual o próximo assunto que vai ser? Agora não tem clima de decisão, mas deixa chegar mais tarde no Castelão. Mas que isso também, né? Pra causar inveja a gente aqui, né? Olha que beleza. Eu mostraria que eu estou sem sapato na areia, mas não vou fazer isso com vocês, não é mesmo? Até porque o ar-condicionado não é ruim, meus amigos. Mas vamos falar de Fortaleza e Atlético Bucaramanga, esse jogo muito esperado dessa chave da Libertadores, do Grupo E, até porque é uma equipe bastante difícil de se encontrar, tem sido, né? Essa equipe colombiana está fazendo sua segunda aparição na história da Libertadores. Em 1998 foi a primeira, foi campeã do torneio Apertura, que é aquela primeira parte do torneio nacional, no ano passado, e aí conquistou a vaga direto para a fase de grupos da Libertadores deste ano e está realmente trazendo dores de cabeça, né? O Fortaleza, que agora está voltando ali para conseguir resultados, tem conseguido aí conseguiu 2 resultados, um na Libertadores por 4-0 diante do Colo-Colo e um no Campeonato Brasileiro contra o Juventude por 5-0, então 9 jogos nos últimos 2 jogos, 9 gols nos últimos 2 jogos e nenhum gol sofrido. O técnico Vojvoda está bem satisfeito com esses 2 jogos, mas sabe que o time vinha de oscilação e, como sempre, ele tem bastante jogadores ali, usou 33 jogadores nessa temporada, tem um grupo, né, que é algo que muitos times invejam. Até para essa partida ele não vai ter muitos desfalques, está sem o Zé Wellison, o Diogo Barbosa e o Moisés, mas sempre tem opções ali no banco de reservas para montar a sua equipe, que é sempre uma surpresa. A gente pode até falar quem pode entrar nesse jogo. Certamente Marinho e Lucero indo muito bem no ataque, Breno Lopes também, mas tem o Daverson, o senhor Libertadores, que sabe fazer gol em Libertadores, que pode aparecer também nessa partida. Também está animado porque fez 2 gols no último jogo contra o Juventude, enfim. Vojvoda, o que não falta para ele são opções. E o Fortaleza, é claro, pode encaminhar essa classificação aí, a gente ter o brasileiro já classificado para as oitavas de final a partir dessa noite. O jogo é às 9h30 da noite, a gente lembra ao fã de esporte que a transmissão é nossa e aí é só acompanhar aqui na ESPN também no Disney Plus. Mais tarde eu vou estar lá acompanhando de pertinho a Arena Castelão, que já tem mais de 35 mil ingressos vendidos. Festa garantida para variar aqui em Fortaleza. E até lá eu vou contar para vocês o que eu vou ficar fazendo, mas eu falo pelo WhatsApp, tá bom? Beijo pra vocês. Não vai embora não, vai ficar aí. Não, fica aqui com a gente para participar da conversa. Será devidamente bloqueada também no WhatsApp. Já quer o pé da areia. Pé na areia, caipirinha, então, né? Calma, Vitória, espera um pouquinho. A lição foi dada pelo Bahia, do que não fazer. Porque era um jogo decisivo contra o Nacional em casa para não ter que decidir fora. É a situação do Fortaleza hoje.
para não precisar decidir essa classificação na última partida contra o Racing na Argentina. Não é o melhor dos mundos. Não é aconselhável. Apesar do Atlético Bucaramanga ter conseguido o resultado lá no Cilindro, mas numa ocasião diferente. Ali não tinha público. E o que o Racing fez depois? Foi lá na Colômbia e, olha, fica aí quietinho no seu canto e já meteu 4 para acabar com isso. Coloque no seu lugar. Eu encaro hoje o jogo com um cara de decisão. Agora, é engraçado você perceber que o Vojvoda mudou. É uma característica dele, né? Na temporada passada a gente cansou de falar isso também no Campeonato Brasileiro e em outras competições. Ele mudou muito o time. De novo, ele mudou muito o time. Quem perdeu espaço na temporada passada, reconquista espaço exatamente agora, quando o Fortaleza começa a vencer. Por exemplo, o Marinho, né, que era um jogador que estava perdendo espaço e agora ele se torna um jogador importante. Por outro lado, lá atrás, o Davi Luiz perde espaço. O que a gente está vendo? É algo definitivo? Não, porque o Vojvoda muda muito. Mas para hoje, uma definição é considerável, né? Que ele recorre a quem ele já contava no passado e quem ele contou recentemente ele não conta para hoje. Porque não sei se coincidência ou não, né, Jailson, mas a fase ruim começou justamente quando aconteceu a estreia ali do Davi Luiz, né? E aí você pega nos últimos 2 jogos, né, Colo-Colo e Juventude, 9-0. Nos 2 placares, 2 goleadas do Fortaleza, muito importante, porque a equipe vinha muito abaixo, uma sequência muito ruim ali, e o Marra disse bem, o Vojvoda, ele tentou testar formações para ver se ele conseguia algum encaixe, algum equilíbrio nessa equipe. Ele não conseguiu, tentou com 3 zagueiros, tentou 3 atacantes, tentou com linha de 4 normal, com 2 jogadores à frente, e ele não estava conseguindo esse equilíbrio na equipe como um todo. Com o Sacha ali e o Martins, acho que ele começou a ver esse equilíbrio um pouco melhor na questão da marcação, e o Marinho e o Breno Lopes abertos, voltando a jogar bem, voltando a ser válvula de escape dessa equipe do Fortaleza pelas pontas, com 3 jogadores à frente e voltando a ter uma linha de 4 defensores. Eu acho que o ponto principal é que, assim, a gente já viu esse time do Fortaleza jogar de diversas formas. Já vimos jogando com a posse de bola, tentando ir enganando o seu adversário. Já viu no ano passado, por exemplo, o melhor exemplo de pouca posse de bola. Linha baixa, muitas vezes. Exatamente, linha muito baixa, pouquíssima posse de bola, mas cada ataque espetava e causava muito perigo ao adversário. Até que, para mim, no ano passado, isso foi um problema depois de um tempo, porque o Fortaleza só jogou dessa forma. Não conseguia mais ficar com a bola e dependia de pouquíssimos ataques para conseguir realizar. Então, para conseguir realizar, ter chance de fazer gol. Contra o Corinthians, até na Sul-Americana, foi um exemplo perfeito. Então, para mim, assim, o Vojvoda, ele mexeu e agora, depois desses últimos 2 jogos, aparentemente, ele achou um time. E a Vitória vai estar hoje perto de uma lenda do futebol colombiano, o técnico Leonel Álvares. Boa. Tem também essa história para a Vitória contar pra gente. Ô, Vitória, o Vojvoda, ele conseguiu resgatar a confiança do torcedor depois dessas 2 últimas goleadas contra Colo-Colo e Juventude? Interessante essa pergunta, Bruno, porque ontem mesmo, na coletiva do Tinga, parecia até uma coletiva meio desabafo, assim. Ele fez ali um direcionamento aos influenciadores, até que cobrem o clube, que às vezes fazem críticas indevidas, a maneira como criticam, e falou também sobre a torcida. Falou que não consegue entender como parte da torcida pede pela saída do Vojvoda nesses momentos, porque o Vojvoda é um grande ídolo. E aí ele puxou a culpa para os jogadores, né? Ele disse, a gente entendeu que a gente estava abaixo, e realmente existe também o lado de você arriscar quando você sempre troca o seu time, né? E ter peças, por exemplo, como um Davi Luiz com seus 38 anos de idade, Gustavo Mancha com 20 anos de idade, que são jogadores que ele tem usado, por exemplo, ali na parte de defesa, né? Sempre tem os jogadores de confiança dele, com o Ceviche, por exemplo, que é um jogador que vai sempre aparecer, Bruno Pacheco, enfim, e sofre muito com lesões esse elenco, sempre tem algum lesionado, apesar de nesse momento ter 3 jogadores apenas no DM. Então, tem parte da torcida, como em qualquer torcida, que vai criticar o treinador. Mas, pelo que a gente compreendeu aqui nesses dias, de conviver um pouco com a torcida do Fortaleza,
tem gente que não trocaria o Vojvoda, né? Ainda assim, foi uma coisa que o próprio capitão da equipe, o Tinga, mencionou na última coletiva, sobre essa crítica em cima do professor que, segundo ele, que de acordo com a análise dele e dos companheiros, não tem como ser criticado, que realmente é um cara que se estabilizou aqui e também não quer sair. A gente já percebeu que ele não quer sair, né? Não faltaram convites. E já se... Então tá aí, pessoal, foi o vídeo onde os comentaristas debateram aí a partida de hoje entre Fortaleza e Atlético Bucaramanga, a partida no Castelão. Só a vitória interessa aí para o time do Vojvoda. Vamos aí analisar juntos a escalação do Leão, que tem no gol João Ricardo, Mancuso na lateral direita, Kusevich e Gustavo Mancha, com Bruno Pacheco na lateral esquerda. Dupla de volantes, o Lucas Sacha e o Rosseto, com o Emanuel Martínez ali como meia de ligação. Na frente, o ataque muito forte, Marinho, Breno Lopes e Lucero. É a provável escalação do Leão. Fortaleza que ainda tem Pikachu, tem o Davidson, jogadores aí que podem entrar no segundo tempo, Caleb, e mostrar serviço aí e ajudar o time a conquistar mais 3 pontos. Gostou do vídeo? Deixa o like, se inscreva no canal, ativa o sininho das notificações. Forte abraço a todos e até o nosso próximo vídeo aqui no nosso canal RB Futebol.